Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa, na sua família. Estou começando mais um programa Tempo de um Novo Tempo da Igreja Ceifa. Nós estamos na nossa caravana 2012, a Terra Santa, e esse ano, 2012, nós estamos fazendo as Ilhas Gregas e Israel. E nós acabamos de atracar na ilha de Kusadasi, na Turquia. É o único porto turco que nós vamos estar passando. E essa cidade, ou esse porto, fica a 14 quilômetros aproximadamente da cidade de Éfeso. Nós estamos aqui pertinho da cidade de Éfeso, onde existia a igreja de Éfeso, descrita no Apocalipse. Eu vou aproveitar exatamente o local, o momento, para estarmos trazendo uma meditação sobre este texto bíblico, texto que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 12, capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho contra ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaístas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Essa carta de Jesus, vamos dizer, porque foi Jesus que deu essa visão a João, ela é uma carta muito interessante, porque nós, na verdade, poderíamos falar no conjunto de todas as cartas do Apocalipse, escritas ou liberadas, reveladas através de João, que cada uma das igrejas descritas no Apocalipse tem características peculiares a elas mesmas. São características muito próprias de cada uma das igrejas. E falando então sobre esta carta, nós poderíamos acentuar determinados detalhes bastante interessantes. Detalhes, por exemplo, como o primeiro amor que eles haviam deixado. Detalhes sobre a perseverança, mas também detalhes sobre a queda. E Jesus falando que eles deveriam se lembrar de onde caíram, para que o lugar do candeeiro ou da igreja não fosse removido. Então há várias mensagens. Alguns estudiosos, alguns teólogos acreditam que as 7 igrejas do Apocalipse representam as igrejas nos tempos, ao longo da história. É claro que cada uma dessas igrejas foram alvos dessas cartas quando existiram de fato, mas é claro que elas não foram as únicas destinatárias, vamos dizer assim, dessas cartas. Jesus, ele não se preocupou em escrever uma carta específica para aquelas igrejas a qual nunca mais teria uma serventia. Pelo contrário, essa carta está registrada na Bíblia e dessa forma ela serve para os nossos dias, ou pelo menos se aplica a mim e a você. Primeira coisa que me chama a atenção dentro desse texto é o seguinte: a Bíblia diz assim, olha, conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes as provas, o que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e chamastes de mentirosos. Queridos, uma coisa muito interessante é que eles, diz o texto da palavra de Deus, eles não suportavam, eles não toleravam homens maus, homens com os corações orgulhosos, homens que buscavam seus próprios interesses, homens que se auto-intitulavam, no caso aqui apóstolos, mas eu creio assim que o teor da mensagem, aquilo que está nos mostrando hoje, é o fato de pessoas quererem posições, títulos. Infelizmente nós vemos isso nos dias de hoje e vemos em todas as áreas da nossa vida, tanto na vida secular como no próprio relacionamento familiar, como infelizmente dentro de igrejas, pessoas que buscam títulos, pessoas que buscam ser mais do que são, e eles não suportavam.
Eles em Éfeso não toleravam esse tipo de comportamento. E nós precisamos tomar cuidado também com isso. Não exatamente por não tolerar ou não tolerar esse comportamento da vida do próximo, mas nós precisamos cuidar de nós mesmos, entendendo o seguinte: nós não podemos tolerar esse tipo de comportamento na nossa vida. Eu não posso tolerar esse tipo de comportamento de presunção, de orgulho, de querer ser mais do que convém ser na minha vida. Isso não só em termos de título, mas em termos de se sobrepor às pessoas, de se ver como melhor em algum nível, em algum ponto acerca das pessoas. Eles não toleravam isso e nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas. Uma outra mensagem, eu creio que seria bastante útil para as nossas vidas, é que eles eram perseverantes. E tens perseverança, e suportastes provas por amor do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Algumas vezes nós hoje, no nosso contexto, pensamos em provas de uma forma bastante diferente do que os antigos da igreja de Éfeso, a igreja primitiva, enfrentava. Nós somos escarnecidos nos dias de hoje em relação ao nosso tempo, em relação à nossa cultura, à nossa realidade. Então é muito comum você, que é um cristão, ter ouvido coisas do tipo assim: já vai para a igreja, ou Bíblia, vai lá dar o dinheiro para o pastor. Esse tipo de conversa que muitos acabam ouvindo. São as perseguições dos nossos dias. Talvez um familiar que não tolere você ser um cristão e diga assim: ó, leva logo o colchão para a igreja, vai dormir lá. Algum familiar não cristão que ainda não recebeu a palavra, que ainda não compreende a profundidade da palavra de Deus e aquilo que ela vem revelar para as nossas vidas, e então escarnece de você. Mas no tempo aqui em questão, as perseguições iam muito além disso. As perseguições estavam muito além dessa questão de escárnio, de deboche, de um pilhar o outro. Eles às vezes expunham suas próprias vidas. Eles algumas vezes teriam que se expor. Alguns deles morriam por causa do evangelho, porque muitos antigos não toleravam, não suportavam essa questão de diversidade, principalmente na questão religiosa. Eles eram eles mesmos, mas o povo de Éfeso, ele suportou a perseguição. Alguns provavelmente morreram. Muitos deles, o apóstolo João, por exemplo, que pastoreou aqui em Éfeso, ele foi deportado para uma ilha próxima daqui, bem perto daqui, que nós vamos estar por esses dias, chamada Patmos, onde recebeu essa revelação, a revelação do Apocalipse. Então a perseguição era muito intensa. Às vezes reclamamos da nossa luta, da nossa cruz, da nossa tribulação. Talvez você esteja passando luta hoje, luta financeira, luta conjugal, luta espiritual. Queridos, nada disso se compara ao que muitos cristãos primitivos passaram por amor a Jesus. Nada disso se compara ao que muitos cristãos primitivos passaram por causa do evangelho. A nossa luta ainda é light, a nossa luta ainda é tranquila, dentro do que muitos passaram na antiguidade. E nós precisamos agradecer a Deus por isso, pela cultura brasileira. Aliás, nós estamos entrando hoje num país muçulmano, num país de cultura fechada para o cristianismo, fechada para as coisas reveladas através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Tenho, porém, contra ti, continua João dizendo, que você abandonou o seu primeiro amor. Isso é muito trágico. Eu acho que a pior tragédia do ser humano cristão é abandonar o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É aquele amor que nós recebemos por Deus, pelos irmãos, quando nós conhecemos o Evangelho. Quantas pessoas começam na fé, no Evangelho, alegres, amando a todo mundo, abençoando, pregando o Evangelho, num ritmo desenfreado, às vezes frenético. Algumas vezes são chamados de fanáticos, porque quando se convertem, eles estão loucos para anunciar o Evangelho, para falar do amor de Jesus para todo mundo. Mas o tempo passa. E o dia a dia, a rotina, as decepções dentro, às vezes até do cristianismo, e todas as labutas do nosso dia acabam por fazer com que a gente esfrie na fé e, consequentemente, esfrie no amor. E isso é uma tragédia, porque um cristão que não é fervoroso, um cristão que não busca em Deus, um cristão que desistiu ou perdeu o encanto pelo Evangelho, é um cristão morno, é um cristão que talvez não tenha mais serventia para o reino de Deus aqui nessa terra. Então, o apóstolo João, trazendo as palavras de Jesus, ele diz assim: ó, lembra-te, pois, onde caístes, e te arrependa.
Nós precisamos nos lembrar o que foi que fez com que a gente perdesse esse encanto pelo Evangelho, esse encanto pela vida cristã. O que foi que nos desanimou, que nos desmotivou. E nós precisamos imediatamente voltar a esse ponto e recomeçar dali com uma outra mentalidade, com uma outra visão, com uma visão apaixonada novamente. Tudo que Jesus quer e ministrou para os Éfesos aqui nesse momento é isso. Olha, volte ao impacto do primeiro amor. Volte a estar encantado pelo Evangelho, impactado, motivado. Recupere a sua motivação, volte a caminhar. Se você ministrava a palavra, volte a ministrar. Se você tinha uma célula, se você cantava, se você fazia parte do louvor, seja lá de qual ministério que você fizesse parte, você precisa voltar a isso, precisa praticar, voltar a praticar o cristianismo. E o apóstolo, ele termina esse texto de uma forma bastante interessante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o mandamento mais repetido em toda a Bíblia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por que esse é o mandamento mais repetido na Bíblia? Eu creio que é porque é o mais esquecido de todos. Dá ouvidos ao que Deus fala. Nós damos ouvido ao que o nosso cônjuge fala, damos ouvido ao que o mundo fala, damos ouvido ao que o patrão fala, ao que o funcionário fala, ao que todo mundo fala, o que a política fala, o que a crise fala. Nós damos ouvidos a tudo, mas nós não damos ouvidos ao que o Espírito diz à igreja. O mundo hoje está dizendo que você não vai conseguir. O mundo hoje está dizendo que você vive uma crise intensa e irreversível. O mundo diz que não tem jeito, mas o Espírito continua dizendo à igreja que ao vencedor ele dará de comer o fruto da árvore da vida. Aquela que estava lá no paraíso de Deus, que Adão e Eva se alimentavam e as suas folhas curavam toda a enfermidade, que seu fruto dava vida eterna. Enfim, nós precisamos voltar a nos alimentar de Deus, da palavra de Deus, e desistir de nos alimentarmos das palavras desencorajadoras que o mundo tem para nós. Para de ouvir qualquer outra voz, para de ouvir qualquer outro rumor, para de assimilar qualquer outro tipo de mensagem, porque a mensagem que Deus quer para mim e para você é uma mensagem de vida, é uma mensagem de força, é uma mensagem que diz: ouça o que Deus diz à igreja, porque essa palavra é vida e essa palavra é força. Amém? Que Deus possa abençoar você e sua família.